Olá, irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira desta oitava da Páscoa. Estamos vivendo esta semana como uma grande celebração vinculada à grande celebração da ressurreição do Senhor. Por isso, todos os dias, as leituras, as orações que nós fazemos é para lembrar esse grande acontecimento, a ressurreição do Senhor, onde nós também devemos ressuscitar com Ele, devemos fazer com que a nossa família, os nossos trabalhos também estejam mais perto de Jesus, como que novas criaturas, novos projetos, novos sonhos. Continue sendo um grande sonhador. Jesus ressuscitou e caminha contigo. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste que é um programa diário, uma palavra para o seu dia. Você que também nos acompanha, que curte, que reza conosco por meio do Facebook, YouTube, WhatsApp, você que evangeliza através de outros meios de comunicação, compartilhando a palavra, você que também nos ajuda financeiramente para que esse projeto possa seguir adiante. Convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. O texto diz assim: Então os discípulos de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele disse: Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e a sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, o que nos chama a atenção é a repetição desse versículo 35 do capítulo 24 de Lucas. Quando isso acontece nas leituras em sequência, assim como lemos ontem, este encontro com Jesus, com os discípulos de Emaús, de Jesus com os discípulos de Emaús, hoje nós vemos que acontece um novo encontro a partir, como consequência desse encontro com os discípulos de Emaús. E o texto diz assim: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão, a partir desse milagre do pão, da partilha do pão. E eles ali foram e começaram a testemunhar tudo aquilo que tinha acontecido. E eles ainda estavam contando tudo isso quando menos esperam, Jesus aparece no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Se queremos ser testemunhas da ressurreição, estas são as palavras que devem estar presentes em nosso coração. A paz esteja convosco.
Tudo o demais vem como consequência da paz. Quando nós conseguimos viver bem dentro da nossa família, quer dizer que nós estamos em paz. Vivemos num ambiente de paz porque nós conseguimos interagir um com o outro. E a partir desta interação, cada um vai colocando as suas experiências. E como que num grande quebra-cabeça nós vemos que as coisas se juntam e nós vamos formando uma bonita história, que também é história de salvação. Meus queridos irmãos, vamos ser anunciadores dessa paz. Hoje, quem sabe, diante de tantos desafios que temos, nesta quinta, onde nós temos também a oportunidade de fazer a nossa adoração ao Santíssimo nas nossas comunidades, paróquias, peça essa graça para Jesus, que eu seja um promotor da paz. Mas tenta fazer com que isso seja algo concreto primeiro na sua vida. Que eu seja um promotor da paz. Ajuda-nos, Senhor. E aí pense um pouco sobre a sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua locomoção para ir até a sua casa, ir ao seu trabalho, onde quer que você vá nesse dia, seja um promotor da paz. Um coração um pouco mais leve, mais desprendido das coisas do mundo. Olhe mais para aquilo que é de Deus. E eles assim ficaram assustados. Achavam que estavam vendo um espírito, um fantasma, como uma alucinação. Meus irmãos, nós precisamos compreender, essa é uma atitude de fé. A ressurreição de Jesus é algo concreto nas nossas vidas. Não é uma alucinação, não é um fantasma, não é um espírito que vimos. É Jesus que está no meio de nós. É Jesus que permanece conosco. Nós não alucinamos nada, nós vivemos algo que é concreto. Jesus que faz parte. E é isso que Ele quer comprovar para todos nós. Então Jesus chega e diz, olha, está aqui, ó, sou eu mesmo, olha as minhas mãos, olha os meus pés. E ainda pede um pedaço de pão, de peixe para comer. Come diante deles. É concreto, é ressurreição, é vida nova. E é isso que nós precisamos compreender. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É algo concreto, não é simplesmente um projeto, uma alucinação. Jesus quer viver dentro do nosso coração, não simplesmente como um personagem na história, mas como alguém que age efetivamente e toca afetivamente no nosso coração. Permita isso. Procure fazer com que esse dia seja um dia vivido na paz. E ainda mais, Jesus diz, sempre com um envio em missão, vós sereis testemunhas de tudo isso. Que nós possamos anunciar o Evangelho, levar cada vez mais a palavra de Deus a tantos e tantos corações sedentos da palavra. Continue evangelizando, porque evangelizar é preciso.